Sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtes. Nesse vídeo não falar cálculo de determinante, tá bom? O primeiro determinante que eu vou calcular aqui é da matriz triangular. Se a matriz for triangular, a característica principal é que você vai ter um triângulo de zeros ou abaixo ou acima da diagonal principal, que é essa diagonal 3, 4 e menos 2. Então nesse caso aqui, quando você tiver a matriz triangular, o determinante vai ser o produto da diagonal principal. Então o determinante dessa matriz aqui, determinante dela aqui vai ser 3 vezes 4 vezes menos 2, que dá 12 vezes 2, 24, menos 24. É bem imediato, tá bom? Então, para o segundo exemplo, eu coloquei uma matriz B para a gente montar. Eu dei a lei de formação. Eu sei que a matriz é formada pelos os elementos B e J do tipo 4×4, tal que cada elemento vai ser igual a zero se o I for menor do que J, e vai ser I mais J se o I for igual a J. Bem, como eu já comentei antes, o I é menor do que J acima da diagonal principal, que seriam esses elementos aqui. Que seria o A12, o A13, o A12, o A13 e o A14. Então, no caso, o primeiro que é o A11, o I é igual ao J, que é esse elemento aqui é A11, então eu vou colocar a soma de I mais J. Então, aqui vai ficar 2. Assim como toda a diagonal principal, que aqui vai ser o A22, eu vou colocar 4. Aqui vai ser o A33, eu vou colocar 6. E aqui vai ser o A44, eu vou colocar 8, tá bom? E aqui que vai ficar acima da diagonal principal, o I vai ser menor do que o J, que seria, por exemplo, o A12, o A13, o I é menor do que o J. Então, aqui vai ficar 0, 0, 0. Aqui também, que aqui é o A23, o A24, e aqui que é o A34. Esses aqui, você vai ter que o I vai ser maior do que o J. Eu vou colocar o I mais J. Então, aqui vai ser o A21, 2 mais 1, 3. 3, 1, 3 mais 1, 4. 3, 2, 3 mais 2, 5. Aí aqui o A41, então vai dar 4 mais 1, 5. 4, 2, 6. E o 4, 3, 7, que é a soma. Pois bem, como eu quero o determinante, e nós temos uma matriz triangular, formada com triângulo de zero, basta multiplicar 2, 4, 6 e 8. Então, esse produto aí vai ser 2 vezes 4, 8, vezes 8, 64. 64 vezes 6, no caso, a minha resposta que vai dar 24, vai 2, 36, 2, 38. Determinante é igual a 384. 384. Vou parar o vídeo aqui. Bem, agora eu vou fazer um cálculo de determinante usando a ideia de cofatores, que é o que chama teorema de Laplace. O que é que ele afirma? Que para você calcular um determinante, você pode escolher qualquer linha, multiplicar todos os elementos daquela linha pelos seus respectivos cofatores, que eu vou explicar o que é depois. Então, no caso, o interessante aqui é você ter boas escolhas. A sugestão é sempre escolher a linha, a coluna que tiver mais zeros. Se eu pedir escolher a última linha ou a última coluna, eu vou trabalhar com a segunda linha. Não teria problema nessa sua escolha, não. A questão é, quanto mais zeros, melhor a escolha, porque você vai ter que fazer menos conta. Então, vamos lá. A segunda linha, ela vai ser o quê? Ela vai ser a linha A21, 22, 23, 24. Então, trabalhando com ela, a gente vai ter o seguinte, vou ter que colocar lá em cima. Que o determinante aqui vai ser o produto do A22 vezes o cofator dele e os demais. Bem, eu fiz um enquadramento aqui para aparecer, né? Então, vamos lá. Vai ser o A21 vezes o cofator dele, o A22 vezes o cofator dele, o A23 vezes o cofator dele e o A24 vezes o cofator dele. Só que o A21 e o A24, a gente sabe que eles são zero, tá bom? Eles valem zero aqui. Então, como eles valem zero, quando eu multiplicar, vai dar o resultado zero. Não precisa fazer essa multiplicação aqui, ó, perda de tempo. Então, a gente precisa do A22, que eu sei que é 2, claro, e do A23, que eu sei que é 3 aqui. Então, o que eu preciso calcular? O cofator do A22 e o cofator do A23. Pois bem, quem são esses cofatores aqui? O que seria essa figura do cofator? O cofator, vou colocar aqui, o cofator do A22, ele é o determinante, ele é um número, no caso vai ser menos 1, elevado a I mais J, elevado a 2 mais 2, vezes o determinante do que sobra, eliminando a linha e a coluna do respectivo elemento. Então, no caso, eliminando essa linha e essa coluna, vai sobrar o quê? Vai sobrar o 13. Vou colocar aqui só 3. Aqui. Vai sobrar o 1.
vai sobrar o 3, aí agora vai sobrar o 1, o 4, não, desculpa, o 4 foi eliminado, o 6 e o 12, e vai sobrar o 14, aí vai sobrar o 8 e vai sobrar o 0. Ó, repetindo. Então, eu vou até tirar esse 14 aqui, colocar só 4 para melhorar as contas. Então, no caso aqui é o seguinte, quando eu estou nesse elemento A22, eu elimino a linha e a coluna dele. Então, vai sobrar o 13, o 1 e o 3, o 1, o 6 e o 12, o 4, o 6, o 4, o 8 e o 0, que são esses elementos. Então, eu calculo esse determinante e multiplico por menos 1 elevado a I mais J. No caso, menos 1 elevado a 4 vai dar 1. Né? Menos 1 elevado a 4 vai dar 1. Então, o que me resta é só calcular esse determinante de ordem 3. Sim, então agora a gente tem um determinante de ordem 3, e aí é só usar a regra de Sarri, né? E aí, no caso, eu vou repetir as duas primeiras colunas, 13, 13 e 1, 1 e 6, 1 e 6, 4 e 8. No caso, vou multiplicar a diagonal principal e suas paralelas. Então, aqui, aqui, aqui. Aqui deu 0 quando eu fizer o produto. Aqui dá 12 vezes 4, 48. E aqui dá 24. Né? 3 vezes 1, 3 vezes 8, 24. Somando 72. Agora eu vou multiplicar para cima. Aqui dá 24 vezes 3, 72. Bem, aí ficou aqui 12 vezes 3 dá 156 vezes 8, até fiz a conta, 1248. E aqui, como tem um 0, vezes 1 dá 0. Então aqui dá 0. No caso aqui, somando esses três aqui, não, esses dois aqui, 72 com 1248 dá 1320. 1320. Pois bem, então como é que vai ser o determinante? Vai ser 72 menos 1320. 72 menos 1320, que vai ser igual a menos 1248. Esse daqui, que vai multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Então vai ser o cofator do A22, que vai ser esse valor aqui. Então vai ser o valor dele, que é o A22, que é 2, e o cofator menos 1248. Aí resta a gente calcular o cofator do A23. Como o espaço é curto, eu vou apagar o cofator do A22 agora. Bem, o cofator do A23 é o mesmo raciocínio. No caso, eu vou pegar agora, eu vou colocar menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante do que sobra eliminando a segunda linha, a terceira coluna. Então vai sobrar o 13, o 5 e o 3. O 13, o 5 e o 3. Aí eu vou eliminar essa, então vai sobrar o 1, o 4 e o 12. O 1, o 4 e o 12. E agora vai sobrar o 1, o 4, o 0 e o 0. O 4, o 0 e o 0. Pois bem, como é que calcula um determinante de ordem 3? Repete as duas primeiras colunas. 1 e 4. 4 e 0. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar e aqui vai zerar. Então eu já coloquei todas que vão zerar ali destacadas, né? Então o que é que não vai zerar? Não vai zerar o 5 vezes 12, 5 vezes 12, então vai ficar no caso aqui 20 vezes 12, vai 240, não vai zerar. E essa também não vai zerar, que é 16 vezes 3, 48. Então, no caso aqui ficou 240 menos 48, que dá 192. 192. Certo, e esse valor eu vou multiplicar por menos 1 elevado a I mais J. No caso aqui, menos 1 elevado a I mais J, como aqui vai dar 5, vai dar menos 1 elevado a 5, que é menos 1. Então, menos 1 vezes 148, ele vai trocar o sinal. Então, o resultado vai ficar menos 192, que é o valor do cofator do A23. Vai ficar bem aqui. Então, quando eu multiplicar por 2 esse, multiplicar por 3 esse, e somar, os dois vão ficar negativos, vai ficar um número negativo, e esse vai ser o resultado do determinante aí. Bem, só finalizando aqui, fiz esse produto do A22, que é 2 vezes o cofator dele, que é menos 1248,
do A23, que é 3, vezes o cofator dele, que eu encontrei 192, deu 2 negativos, somado dá menos 3.072. Esse é o valor desse determinante aí, usando o teorema de Laplace. Vou calcular agora um determinante muito especial, usando uma regra que a gente chama de regra de Chiot, o pessoal chama de regra de Chiot. É o seguinte, para fazer a regra de Chiot aqui, eu tenho que forçar a aparecer o 1 aqui no A11, certo? Então é importante eu gerar um 1 aqui. Para isso eu vou colocar um fator comum para fora do determinante. Pode usar a primeira linha, porque tem 7 em todos, e pode usar a primeira coluna. Vou usar a primeira coluna só por conveniência mesmo. Então eu vou dizer que como o 7 está em toda a primeira coluna, ele vai sair como se fosse colocando em evidência. Então vai ficar 7 vezes, e o que é que vai ficar dentro aqui? Na primeira coluna vai ficar 1 e nos demais vão ficar os mesmos elementos. Bem, então continuando aqui, eu até arrumei que eu coloquei aqui, ó, abaixamento de ordem. Como assim? No caso você tem um determinante de ordem 4 e usando essa regra você vai baixar ele para um de ordem 3. Então como que vai ser a regra? Eu botei o 7 aqui, só repetir, vai ser o seguinte, você vai pegar esses elementos aqui e vai fazer eles menos o produto dos dois correspondentes. Como assim? Ó? Por exemplo, o 9 vai ser 9 menos 1 vezes 7. O 10 aqui, ó, vai ser 10 menos 1 vezes 7 aqui, ó. O 15 vai ser 15 menos 1 vezes 7. E aí na posição que está esses elementos, vão surgir novos elementos, só que na ordem 3. Então nesse caso aqui, o primeiro vai ser 10 menos 7 vezes 1 dá 7. Então 10 menos 7, 3. Aqui do mesmo jeito, 10 menos 7 vezes 1, então dá 10, dá 3. Aqui também dá 3. Onde tem 10 vai dar 3, né? Que vai ficar 7 vezes 1. Aqui o 9 vai ser 9 menos 1 vezes 7, que vai dar 2. Então aqui vai ficar 2, 2 e 2, onde tem 9. E o 15, onde tem 15, vai ficar 15 menos 1 vezes 7, 15 menos 1 vezes 7 vai dar 9. Aí você gerou esse determinante de ordem 3 aqui. Então como é que eu vou fazer? Para mim continuar usando a mesma regra, eu vou novamente colocar o 3 em evidência para forçar a aparecer o 1 aqui nessa primeira casa, aqui no A1. Então colocando o 3 para fora, vai ficar o 7, o 3 que eu acabei de colocar. Aí o que é que vai ficar aqui? Vai ficar tudo 1, 1, 1, 1. Aí aqui eu vou repetir, 3, 2, 2. Bem, então daí por diante o aluno pode calcular esse determinante de ordem 3, né? E por regra de Sarri, repetir nas colunas e multiplicar por 21, mas eu vou usar de novo aqui fazendo o seguinte. Como agora eu tenho um de ordem 3, eu vou baixar para um de ordem 2. Onde vai ficar 2 menos o produto de 3 vezes 1 aqui, que vai dar 3, né, no caso. Então o que é que vai ficar? Vai ficar o 7 vezes 3, 21, vezes um determinantezinho que vai nascer de ordem 2. Que no caso vai ficar 2 menos 3 vezes 1, 3, então vai ficar menos 1, né? Então 2 menos 3 vai ficar menos 1. Aqui também vai ficar o menos 1. E aqui vai ficar 9 menos 3 vezes 1, 3. Então 9 menos 3, 6. Pronto. E aí você tem esse determinante de ordem 2 aqui. Aqui esse determinante vai dar 5, né? Que vai ficar menos 6 e aqui mais 1. Então, menos 6, menos 1, vai ficar menos 7, né? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 21, que vem do 3 vezes 7, 21. E aí aqui ficou menos 6 com mais 1. Então, menos 6 menos 1 menos 1 dá menos 7. Então, vezes menos 7. Então, dá menos 147. Esse é o determinante aqui, usando a regra de Chiot. Bem, agora um exemplo de uma matriz potência que a gente usa o teorema de Vandermonde. O que é que ele fala aí? Quando você tiver as linhas ou as colunas, no caso aqui está as colunas, são potências em sequência, começando com a potência 0, então você vai usar a linha característica. Como? Então só para observar, aqui é o 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 que é 9, 3 elevado a 3, 27. Aqui 5 a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3. Aqui as potências de 6, ó, 6 elevado a 1, 6 elevado a 2, 6 elevado a 3. E aqui as potências de 4. Quando acontecer isso, a matriz estiver com os elementos em potência, você pega a linha característica. Quem é a linha característica? É a linha onde as potências são elevadas a 1. No caso é essa. Então o determinante aqui vai ser o produto dos termos menos os seus antecessores, na mesma linha. Então no caso aqui vai ser o seguinte. Vai ser 5 menos 3... Então tem que pegar o 5 menos 3 vezes
o 6 menos 5 vezes o 6 menos 3. Como assim? Eu peguei o 6 menos 5 e o 6 menos 3. E por último eu vou pegar o 4 menos 6, 4 menos 5 e o 4 menos 3. Então vai ficar o 4 menos 6, 4 menos 5, 4 menos 6. Menos 6 não, menos 3, né? Deixa eu ver se cortou aqui na hora de escrever. Só fazendo enquadramento aqui. Então, ó, perceba que eu peguei o 5 menos 3, peguei o 6 menos 5 e o 6 menos 3, peguei o 4 menos 6, o 4 menos 5 e o 4 menos 3. Faço aquele produto, já é o determinante. Então, só vamos arrumar aqui. Aqui dá 2, aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá menos 2, aqui dá menos 1, que é 4 menos 5 menos 1, e aqui dá 1. Então, no caso aqui, menos com menos dá mais, então vai dar positivo. Vai ficar o quê? Vai ficar 2, 3, 2 dá 12. Então, o determinante é mais 12. E eu encerro a aula de hoje. Obrigado aí para quem assistiu até o final.